Bom dia, pessoal. Eu sou a Maria Luísa e do meu grupo fazem parte a Ana Clara e a Manuela. E o nosso tema é Atenção e Memória, por Vygotsky. Levi Semenovich Vygotsky. Ele nasceu em 1896 e morreu em 1934. Ele nasceu na Rússia em um contexto de conflitos políticos e em 1917 começou a carreira de psicólogo. Em 1924, ele se dedicou à psicologia evolutiva, à educação e à psicopatologia. A partir daí, ele produziu diversas obras até morrer de tuberculose com 38 anos. Ele já lutava contra essa doença desde os 19 e veio a falecer. Ele é o grande fundador da Escola Soviética de Psicologia Histórico-Cultural, e a obra dele que questiona como a emoção modifica o pensamento só foi conhecida e valorizada mais recentemente, por causa dos conflitos que tinha naquela época, a Revolução Russa. O contexto político também influenciou muito ele, e a partir daí ele tentou reformular a psicologia sob o paradigma do materialismo marxista. Vygotsky teve um grande impacto nas teorias behavioristas quando ele ministrou uma palestra com o título Consciência como Objeto da Psicologia do Comportamento. E nessa palestra, ele falava sobre a busca da explicação para as funções psicológicas, como pensamento, lembrança, e isso ia totalmente contra as teorias behavioristas de estímulo e resposta. Vygotsky deu nome aos dois tipos básicos de atenção, a atenção involuntária e a voluntária. E hoje vamos focar mais na atenção voluntária. Ela é fruto do nosso desenvolvimento e da mediação de signos e símbolos que entendemos durante as relações sociais e com a cultura que nos rodeia, ou seja, por meio do desenvolvimento cultural. A atenção voluntária é responsável por conseguir focar em uma única coisa e ignorar todos os estímulos ao redor. Esse tipo de atenção aparece durante as relações sociais, pois anteriormente a atenção da criança era diferente. De acordo com Vygotsky, a atenção involuntária não é capaz de organizar o comportamento de um indivíduo, visto que cada novo estímulo seria preciso uma reorganização de conduta. Só seria possível se o sujeito vivesse livre das exigências sociais e culturais, visto que a sociedade atual exige desempenho de tarefas organizadas e formas estáveis de atenção. Na atenção voluntária, a inclinação, que é a escolha de determinados objetos, e a concentração têm conexão direta com a tarefa a qual o sujeito se propõe, já que organismos sempre estão diante de uma quantidade de informações enormes e é preciso selecionar o objeto que quer interagir. De acordo com a psicologia histórico-cultural, os problemas de hiperatividade e falta de atenção têm como causa a falta de direcionamento e organização dos conteúdos apropriados. Ao discutir esse tema, é necessário falar sobre quais as possibilidades de desenvolvimento da atenção na sociedade atual, visto que essa teoria também considera como a biologia interfere o desenvolvimento. Em contrapartida, explica que os fatores biológicos são superados pelos culturais ao longo das relações sociais. O padrão persistente de desatenção e hiperatividade, mais frequente e grave do que nos indivíduos do mesmo nível de desenvolvimento, é conhecido como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Encontrar indivíduos desatentos e hiperativos tem se tornado cada vez mais frequente. E segundo Vygotsky, o homem só existe enquanto indivíduo por se tornar social, e a personalidade, o comportamento e o caráter estão estreitamente vinculados aos aspectos do grupo pertencente. Baseando-se nessa afirmação, a sociedade atual, por causa das relações sociais e dos processos educativos retrógrados, vem produzindo mais sujeitos com esse tipo de transtorno. Agora, os estágios de desenvolvimento da atenção da criança. A atenção é a parte mais importante da vida de qualquer sujeito. Ela está presente na organização de comportamentos, em atividades e pode ser observada desde as primeiras semanas de vida. Nessa etapa, os estímulos externos estão muito fortes e qualquer coisa prende a atenção da criança, mas os estímulos internos também estão presentes, sendo responsáveis pelas reações. O comportamento dela vai ser baseado no estímulo predominante. Essa é a forma natural de atenção mais simples, chamada de atenção instintivo-reflexiva, na qual qualquer estímulo forte e repentino atrai a atenção da criança, sendo não intencional. Esse tipo de atenção é instável, portanto não traz um comportamento organizado, já que a diversidade de estímulo muda a atenção da criança, fazendo ela reformular o comportamento várias e várias vezes. Por esse motivo, esse modo de atenção só satisfaz um curto período da vida. Com a complexidade dos trabalhos e as exigências da sociedade, se torna necessário um novo tipo de atenção. É nessa etapa que surge a atenção voluntária, artificial e cultural, para suprir qualquer necessidade, como tarefas que exigem mais atenção e responsabilidade, criando um estado constante de tensão no indivíduo.
e esse indivíduo procura realizar as tarefas que precisa mais rápido possível para sair desse estado. E a partir daí, alguns mecanismos são criados na criança para que ela consiga comandar suas atividades psicológicas, como a diferenciação do que é necessário e o que não é, e a concepção de situações difíceis e seus fatores fundamentais. O primeiro fator que prende a atenção são os gestos, como quando a criança está numa sala, observa normalmente, mas há um sujeito a apontar para um objeto e nomeá-lo, esse prende a atenção da criança, e assim começa o processo de atenção como operação cultural, que só vai se tornar real quando a criança puder focar sua atenção em só um objeto. Para entendermos melhor a atenção nessa perspectiva histórico-cultural, trouxemos o exemplo do experimento de Leontiev. Apresentou-se a uma criança que tinha entre 8 e 9 anos uma atividade que requer atenção e concentração constante e prolongada. Foram realizadas várias perguntas nas quais a criança tinha que responder rapidamente com uma determinada cor, mas não podia repetir a cor e tinham também cores proibidas, como o branco e o preto, que não poderiam ser mencionadas. Durante o experimento, a criança não foi capaz de manter a sua atenção até o final, se distraindo diversas vezes e não conseguindo organizar seu comportamento para terminar a tarefa. O experimento demonstrou que o caminho para atingir a atenção da criança é a mudança total do comportamento direto para o indireto, que utiliza métodos externos para auxiliar a organização do comportamento. A criança recebeu cartões coloridos como introdução externa de um dispositivo auxiliar. Logo ela se familiarizou com eles e rapidamente, depois de uma ou duas tentativas, houve uma melhora significativa e a criança conseguiu ganhar o jogo. É notória a mudança de comportamento, uma vez que a criança tem ferramentas auxiliares, no caso os cartões, e passa a criar técnicas auxiliares internas. O processo de atenção continua sendo indireto, mas ao invés de ser externamente indireto, se torna internamente indireto. Experimentos como esse resolveram muitas incertezas sobre as operações que envolvem a atenção. Tornou-se clara a necessidade de observar traços específicos da atenção nas operações com determinados estímulos e signos que tornam o processo mediado e que desempenham um papel de denotação, concentração e diferenciação. Agora eu vou fazer o jogo das cores proibidas com o Guilherme. Ele tem 8 anos e 6 meses e agora eu vou explicar o jogo para ele. Eu vou te falar duas cores e elas serão as cores proibidas. Nessa etapa, quando eu te mostrar os objetos com a cor proibida, você tem que responder: essa cor é proibida, essa cor eu não posso falar. Quando ela se repetir, você também não pode falar. Você tem que falar que essa cor é proibida, tá bom? Nessa primeira etapa, as cores proibidas serão amarelo e verde, tá bom? Qual que é a cor desse brinquedo? Azul. Qual que é a cor desse lápis? Cor proibida. Qual é a cor da terra? Marrom. Qual que é a cor do sol? Cor proibida. Qual é a cor das folhas da árvore? Cor proibida. Qual é a cor da maçã? Cor proibida. Qual que é a cor dessa bolsa? Cor proibida. Qual é a cor da grama? Cor proibida. Qual que é a cor do céu? Azul. Você acha que você ganhou ou perdeu? Perdi. O que não podia falar? As cores que eu já tinha falado e as cores proibidas que são verde e amarelo. Eu coloquei esses cartões aqui para te ajudar a lembrar das cores proibidas. Agora é a mesma coisa. As cores proibidas, só isso que muda. As cores proibidas agora são azul e vermelho. Não pode mexer nem nada. Eu também não posso te ajudar. Qual que é a cor do algodão? Branco. Qual que é a cor do tronco da árvore? Marrom. Qual que é a cor do morango? Cor proibida. Qual é a cor dessa folha? Cor proibida. Qual é a cor do café? Cor proibida. Quer dizer, O quê? preto. Qual a cor da piscina? Cor proibida. Qual a cor da laranja? Cor proibida. Você acha que você ganhou ou perdeu? Ganhei. O que não podia falar? As cores azul e vermelho e as cores que eu já tinha falado. Agora, Gui, é a terceira etapa. Esses cartões aqui é para te ajudar. Se você quiser mexer eles para te ajudar nas cores proibidas, você pode, tá? As cores proibidas são marrom e alaranjado. Eu já posso mexer agora essas cores? Pode.
Qual é a cor da melancia por dentro? Por dentro, vermelho. Qual que é a cor dessa pasta? Cor proibida, Qual que é a cor dessa borracha? azul. Qual que é a cor desse brinquedo? Verde, Qual que é a cor desse outro brinquedo? cor proibida. Qual que é a cor da terra? Cor proibida. Qual que é a cor do urubu? Urubu, preto. Você acha que você ganhou ou perdeu? Ganhei. O que não podia falar? A cor marrom e a laranja. E as cores que eu já tinha falado. Oi, pessoal! Agora a gente vai ter algumas trocas referente à memória. Aqui a gente vai entender que o processo de memória ele é um processo mediado por outros comportamentos, que a memória ela não surge assim do nada, que ela não se desenvolve do nada, que não tem uma idade específica para se desenvolver a memória. E aí a gente vai entender como que funciona um pouquinho esses processos. Eu vou trazer alguns experimentos para que a gente possa entender melhor como funciona esse processo. O primeiro deles foi feito com crianças de 6 e 7 anos e foi pedido para que elas memorizassem uma sequência de números. Era uma sequência de até 10 números e as crianças conseguiam no máximo 4, 5 números. E elas simplesmente ouviam os números e tentavam memorizar e depois falá-los. Quando as crianças entendem que realmente é um processo muito difícil, são colocados alguns objetos em cena. Por exemplo, lápis, papel ou até os próprios dedos podem ser utilizados. Para que as crianças consigam, então, usar essas outras ferramentas para memorizar essa sequência. Mas, em um primeiro momento, as crianças não entendem como que uma folha de papel ou então um lápis pode ajudá-las a memorizar esses números, porque elas não precisam escrever os números, elas têm que ouvir e reproduzi-los. Então, como associar esses objetos à tarefa que está sendo pedida? Esse processo ainda é muito difícil para essas crianças, porque elas não conseguem entender qual é a funcionalidade de um objeto com a tarefa que é dada. E isso depois de um tempo que a criança entende que ela pode brincar com o significado dessas ferramentas e usar, por exemplo, o pedaço de papel para fazer pequenos rasgos e ir juntando a quantidade de papeizinhos com os números, por exemplo, que ela precisa decorar. E é importante destacar que, independente do objeto que a criança utilize, seja o papel, seja o lápis, seja o que for, independente se ela realmente consegue chegar ao resultado correto, mas ela conseguindo fazer essa associação, ela já está se desenvolvendo. Por quê? Porque ela está usando um objeto externo para conseguir controlar um processo interno, que é o processo da memória. Um ponto interessante para a gente destacar aqui também é a transição entre esse processo natural de memorização e esse desenvolvimento artificial. Lá no natural, a criança ela tinha uma limitação de uma quantidade de números que ela conseguia decorar. Aqui não. No momento que ela entende o processo, ela entende as ferramentas e como utilizá-las, ela não tem essa limitação e ela consegue usufruir dessas ferramentas para utilizar o processo de memorização dela de uma forma mais eficiente. E o mais legal é que se a gente pegar uma criança em uma idade escolar, por exemplo, ela já vai pegar o lápis e vai associar ao papel, vai fazer anotações, vai utilizar de outros métodos para conseguir chegar também ao resultado. Esses métodos não vão ser tão primitivos como, por exemplo, rasgar os papeizinhos. E por quê? Porque essa criança ela já tem experiência social, ela já tem experiência cultural, ela já aprendeu quais são esses métodos e como utilizá-los. E uma coisa que é bem legal também da gente entender é que necessariamente não é a idade que vai interferir nesse processo de aprendizagem e de desenvolvimento da criança. Porque, por exemplo, uma criança que agora na pandemia não conseguiu frequentar a aula, frequentar a escola, ter contato com os colegas, ter esse contato social, ter essa troca de culturas, ela não consegue fazer essa associação, diferente de uma criança que não sofreu essa interferência, que conseguiu continuar tendo aulas, por exemplo, que conseguiu ter contato com outras crianças, com os professores, enfim. Então,
O que está em jogo aqui, na verdade, são as condições sociais. São as relações que a criança tem que possibilitam ela ter esse pensamento e fazer essas associações. Por fim, Vygotsky traz a proposta de que a psicologia entenda que os nossos processos internos, eles são sim mediados por condições culturais externas. Então, se eu tenho a capacidade de desenvolver tal coisa de tal forma, é porque eu tive condições para que isso acontecesse, eu tive condições culturais para que isso se desenvolvesse de tal forma. E são essas condições que devem ser exploradas e trazidas para as nossas crianças para que elas possam estar se apropriando desses métodos, desses sistemas e estar reproduzindo eles. E como reflexão, nós trouxemos a citação de Vygotsky, onde ele elucida que nós nos transformamos em nós mesmos através dos outros.